Olá, pessoal! Chegamos ao final da resolução da nossa lista de exercícios de física. Vamos resolver as questões 9 e 10. Comecemos pela questão número 9. Em uma estrada plana horizontal, um automóvel trafega a 30 metros por segundo, no mesmo sentido que um caminhão que trafega a 25 metros por segundo, ambos com velocidade constante. Em determinado momento, o motorista do caminhão olha para o espelho plano retrovisor e vê a imagem do automóvel que se aproxima ou afasta com velocidade de metros por segundo e de uma árvore que se aproxima ou afasta com velocidade de metros por segundo. As lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente por... Aqui nós temos as alternativas da questão 9. Vamos determinar qual delas é a correta. Bom, antes de nós passarmos para a resolução dessa questão número 9, nós vamos discutir aqui brevemente o conceito de velocidade relativa, uma revisão. Nós estudamos que, para veículos que se deslocam em sentidos contrários, a velocidade relativa é dada pela soma dos módulos das velocidades. Lembrando que a velocidade relativa é uma velocidade que é medida em relação ou ao referencial do móvel A ou ao referencial do móvel B. Para veículos que se deslocam no caso, no mesmo sentido, a velocidade relativa é dada pela diferença dos módulos das velocidades. Então, veículos que se deslocam no mesmo sentido, a velocidade relativa é dada pela diferença dos módulos das velocidades. Lembrando que para que o móvel A alcance o móvel B, é necessário que o módulo da velocidade de A seja maior que o do móvel B. Caso contrário, o móvel A não alcança o móvel B. Nós não podemos esquecer desses conceitos, pois eles são úteis para a resolução de problemas envolvendo veículos que se deslocam em sentidos contrários ou no mesmo sentido, e aí há uma situação de encontro de móveis. A velocidade relativa é muito útil para essas situações. Lembrando mais uma vez que a velocidade relativa ela é medida em relação ao referencial que está no móvel A ou em relação ao referencial que está no móvel B. Feita essa breve revisão, voltemos então para a resolução da questão 9. Obviamente, então, nós já sabemos que o carro está se aproximando do caminhão. E ele se aproxima do caminhão com que velocidade? Ora, em relação ao motorista de caminhão, o carro está se aproximando com uma velocidade relativa dada pela diferença dos módulos das velocidades, veículos que se deslocam no mesmo sentido. Nesse caso, o carro está se aproximando do caminhão com uma velocidade relativa de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade que o motorista de caminhão vai medir. É uma velocidade relativa. No referencial dele, essa é a velocidade que ele vai medir. E a árvore? Obviamente, a árvore, para um referencial que está na estrada observando o movimento, a velocidade dessa árvore é zero. Agora, para o motorista do caminhão, a velocidade que ele vai observar, uma vez que em relação a ele mesmo, ele está em repouso. Agora, olhando a árvore, ele observando essa árvore, no referencial dele, essa árvore se afasta. A árvore se afasta para a esquerda, o caminhão vai para a direita, a árvore se afasta para a esquerda. E a árvore se afasta com que velocidade? Ora, se nós pensarmos em termos de velocidade relativa, tanto a árvore como o caminhão estão se deslocando o quê? Estão se deslocando em sentidos contrários. Porém, como a árvore tem uma velocidade zero e o caminhão tem uma velocidade de 25 metros por segundo, então a árvore está se afastando com uma velocidade relativa de 25 metros por segundo. Nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra C. O carro se aproxima com uma velocidade relativa de 5 metros por segundo em relação ao caminhão e a árvore se afasta com uma velocidade relativa de 25 metros por segundo. Resolvida a questão 9, vamos passar agora para a resolução da questão número 10.
Dois veículos A e B trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo às seguintes equações horárias, cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de Medidas, o SI. Isso significa que os espaços estão sendo medidos em metros e as velocidades em metros por segundo. Ao analisar estes movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos em km por hora vale... Bom, vamos só aqui representar as equações do movimento de cada um desses veículos. A equação do movimento do veículo A é dada por 200 mais 10t. Essa é a equação do movimento para o carro A. A equação do movimento para o carro B é dada por 1000 menos 30t. Bom, se você observar bem, essas equações aqui são representações da equação do sorvete. Lembrando que a equação do sorvete é dada pelo espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. A mesma coisa aqui, o espaço final é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Fazendo uma comparação com a equação do sorvete, nós vamos agora obter a velocidade do móvel A. Ora, fazendo uma comparação, nós já sabemos que a velocidade do móvel A é de 10 metros por segundo. E para o móvel B, fazendo uma comparação, a velocidade do móvel B é de menos 30 metros por segundo. Vamos então entender como se dá esse movimento. Vamos fazer uma análise por meio de figura. Ora, o móvel A tem velocidade positiva, quer dizer que ele está em movimento progressivo. Se nós orientarmos a nossa trajetória tendo a origem aqui, o móvel A se movimenta em movimento progressivo, ou seja, os seus espaços aumentam. O móvel B tem velocidade negativa, quer dizer que ele está em movimento retrógrado, os seus espaços diminuem. Então, qual é a velocidade relativa de afastamento desses veículos? Obviamente, eles estão em sentidos contrários, eles vão se cruzar e vão se afastando um do outro. Como eles estão em sentidos contrários, a velocidade relativa, então, vai ser dada pela soma dos módulos das velocidades de cada veículo, a soma do módulo da velocidade de A com o módulo da velocidade de B. Prosseguindo a nossa resolução, então nós podemos aqui efetuar a soma. O módulo da velocidade de A é 10, o módulo da velocidade de B é 30. Então nós temos aqui uma velocidade relativa de 40 metros por segundo. Mas veja que o enunciado pede para nós determinarmos a velocidade em quilômetros por hora, a velocidade relativa de afastamento. Então, o que nós temos que fazer? Vamos pegar essa velocidade de 40 metros por segundo e nós vamos multiplicar por 3,6. 40 vezes 3,6, nós vamos obter 144 quilômetros por hora. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Mais uma questão resolvida. Finalizamos a nossa lista. E bom trabalho, pessoal!